Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 499, eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo, diretamente do Plano Sequência, a editora, montadora, filmmaker, Marina Oliveira. Nossa, gente, o que eu digo, né, depois dessa introdução? Eu quero fazer aqui, parafrasear uma frase da atriz Geena Davis, que ela diz: "If she can see it, she can be it." E eu acho que o nosso programa é muito sobre isso, né? Da mulher se enxergar nos espaços e acreditar que ela também pode chegar lá. Sim, nossa, sensacional. Adorei a frase. Temos aqui também a nova colunista do Cinemação, apresentadora, roteirista, editora lá do canal do Caricinha, né? A nossa querida Carissa Vieira. Oiê! Primeira vez esse ano vindo conversar com vocês e já para falar sobre mulheres, assim, dentro do audiovisual, ou seja, tô animadíssima. Ai, que demais, cara. A gente tentou outras vezes, né, cara, mas a agenda esse ano tá difícil, viu? Meu Deus, que ano corrido. Tá corrido, esse ano tá corrido. E a Ká vai começar a escrever aqui, né, Ká, pra nós. Sim, tô muito animada. Estamos babando aqui pelo seu texto. Estamos só esperando aqui. E para finalizar nessa mesa de hoje aqui, meu irmão, amigo, que também vem lá do Plano Sequência, do Arte Cines, temos aqui Fernando Machado. E aí, cara, olha, nós temos editora, nós temos diretora, nós temos roteiristas e tem eu. Desculpe, galera, é o que deu. Você é minha dupla, Fernando. É o que deu, mas assim, estamos em boa companhia. Cara, eu tô muito animado, acho que vai ser uma conversa assim. Vai sair bastante do raso. Acho que, cara, tem duas pessoas aqui que eu admiro demais, a Carissa e a Marina. Cara, eu por mim, eu ficava em silêncio, só ouviria elas falando. Vamos perguntar, Fer, vamos perguntar. Hoje é dia da gente ouvir mesmo, mas é isso. E pra quem não sabe, o Fer é também roteirista, né, Fer? Você tem lá você edita também, não é só você assim, tem site de cinema, né? Já foi mais ativo, né? Essa correria louca tá difícil, mas a gente vai recuperar. Plano Sequência já voltou a ter os 4 integrantes juntos, pela primeira vez depois de muito tempo. Então as coisas vão voltando ao eixo, aos poucos. É isso. 2023 é um ano de voltar ao eixo, é isso. Nossa, sim. Com certeza. É isso aí. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para debater um pouco justamente sobre a representatividade feminina nos espaços do audiovisual. Esse tema surgiu por alguns motivos, né? Um deles foi o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu agora no dia 8 de março, e geralmente quando esse dia acontece, a gente vê muita manifestação, né, justamente dessa importância de que as mulheres estejam presentes nos espaços que muitas vezes elas são cortadas ou não tem nem a oportunidade. E aí entra uma ironia, que é justamente você ter um dia para lembrar disso, enquanto o resto do ano, às vezes essa conversa fica abafada ou em segundo plano. E por isso também que a gente está querendo fazer esse papo aqui. E também aconteceu uma repercussão negativa, né, no Oscar, quando depois de 2 anos a gente não teve nenhuma candidatura aí à melhor direção, sendo que a gente tinha candidatas que poderiam estar lá, mas dessa vez não tinha nenhuma candidata à melhor direção. E a gente vai debater esse tema, entender um pouco a importância de tudo isso, né? Como a gente pode ajudar a melhorar o cenário, né? O que a gente pode fazer em relação a tudo isso. Vamos bater esse papo, mas no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Então eu sempre fiz cinema, eu já dirigi outros filmes. Né? Claro que existe uma mulher, ela treina, vamos dizer, você faz 10 anos para fazer um longa. Um homem em 1 ano já faz, porque ele tem o apoio da sociedade para acreditar nele. A mulher não, ela tem que ser muito mais Caxias para chegar e falar, não, agora ninguém vai dizer que eu não posso. E todo mundo concordar. Então eu já tinha feito filmes, mas no Que Horas eu quebrei esse teto. E realmente eu sofri bastante, assim, no nível pessoal foi bem complicado, porque eu entrei em salas que não tinha mulher, assim, simbólicas, né? Assim, como assim? Então, aí você, cotovelada mesmo, passada de perna, qual é a sua? E foi bem difícil, assim. Mas eu, graças também a embates públicos, acabei trazendo esse assunto à tona e eu acabei me defendendo, conversando, trazendo a conversa, e aí muitas mulheres foram se identificando e dizendo: fazer o trabalho você pode, agora
obter o destaque, aí você se tornou uma pessoa perigosa. Se vocês me permitem, eu queria pegar aqui um pedaço de um texto lá do mulhernocinema.com, um site da Luísa Pécora, minha amiga também, e que é um site focado justamente, né, no olhar da mulher dentro do cinema. Então ela noticia muita coisa, fala sobre filmes dirigidos por mulheres e tal. E como a gente acabou de passar pela campanha do Oscar, ela justamente foi fazer alguns levantamentos ali que eu acho interessante da gente observar. A primeira coisa é que 65 mulheres estavam indicadas, né, a 67 estatuetas em 16 categorias nesse último Oscar 2023. Isso aconteceu, né, e às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, tinham 65 mulheres que estão indicadas em 67 estatuetas e tal. É pouco, porque se a gente for pensar que é menos de uma mulher por estatueta, por exemplo, aqui a gente ainda está falando que tem nomes que se repetem, né, às vezes a mesma pessoa que concorre lá a roteiro, concorre na parte de produção e tal, enfim, então o nome dela se repete. E uma coisa que aconteceu foi justamente que depois de 2 anos consecutivos, né, com mulheres premiadas com o troféu de direção, nesse ano nenhuma mulher concorreu na categoria e apenas um longa-metragem que tinha uma diretora, que era o Entre Mulheres, que é da Sarah Polley, estava entre os 10 indicados a melhor filme. O número de mulheres indicados esse ano é um pouco maior do que o registrado no ano passado. No ano passado a gente teve 60 mulheres que receberam 65 indicações, né, justamente contando ali essas múltiplas indicações. No entanto, ele ainda está abaixo do índice de 2021, quando 72 mulheres receberam 78 indicações. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 499, eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo, diretamente do Plano Sequência, a editora, montadora, filmmaker, Marina Oliveira. Nossa, gente, o que eu digo, né, depois dessa introdução. Eu quero fazer aqui, parafrasear uma frase da atriz Geena Davis, que ela diz, "If she can see it, she can be it." E eu acho que o nosso programa é muito sobre isso, né? Da mulher se enxergar nos espaços e acreditar que ela também pode chegar lá. Sim, nossa, sensacional. Adorei a frase. Temos aqui também a nova colunista do Cinemação, apresentadora, roteirista, editora lá do canal do Caricinha, né? A nossa querida Carissa Vieira. Oiê! Primeira vez esse ano vindo conversar com vocês e já para falar sobre mulheres, assim, dentro do audiovisual, ou seja, tô animadíssima. Ai, que demais, cara. A gente tentou outras vezes, né, cara, mas a agenda esse ano tá difícil, viu? Meu Deus, que ano corrido. Tá corrido, esse ano tá corrido. E a Ká vai começar a escrever aqui, né, Ká, pra nós. Sim, tô muito animada. Tamo babando aqui pelo seu texto. Estamos só esperando aqui. E para finalizar nessa mesa de hoje aqui, meu irmão, amigo, que também vem lá do Plano Sequência, do Arte Cines, temos aqui Fernando Machado. E aí, cara, olha, nós temos editora, nós temos diretora, nós temos roteiristas e tem eu. Desculpe, galera, é o que deu. Você é minha dupla, Fernando. É o que deu, mas assim, estamos em boa companhia. Cara, eu tô muito animado, acho que vai ser uma conversa assim. Vai sair bastante do raso. Acho que, cara, tem 2 pessoas aqui que eu admiro demais, a Carissa e a Marina. Cara, eu por mim, eu ficava em silêncio, só ouviria elas falando. Vamos perguntar, Fer, vamos perguntar. Hoje é dia da gente ouvir mesmo, mas é isso. E pra quem não sabe, o Fer é também roteirista, né, Fer? Você tem lá você edita também, não é só você assim, tem sites de cinema, né? Já foi mais ativo, né? Porque essa correria louca tá difícil, mas a gente vai recuperar. O Plano Sequência já voltou a ter os 4 integrantes juntos
pela primeira vez depois de muito tempo. Então as coisas vão voltando ao eixo, aos poucos. É isso. 2023 é um ano de voltar ao eixo, é isso. Nossa, sim. Isso. Com certeza. É isso aí. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para debater um pouco justamente sobre a representatividade feminina nos espaços do audiovisual. Esse tema surgiu por alguns motivos, né? Um deles foi o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu agora no dia 8 de março, e geralmente quando esse dia acontece, a gente vê muita manifestação, né, justamente dessa importância de que as mulheres estejam presentes nos espaços que muitas vezes elas são cortadas ou não tem nem a oportunidade. E aí entra uma ironia, que é justamente você ter um dia para lembrar disso, enquanto o resto do ano, às vezes essa conversa fica abafada ou em segundo plano. E por isso também que a gente está querendo fazer esse papo aqui. E também aconteceu uma repercussão negativa, né, no Oscar, quando depois de 2 anos a gente não teve nenhuma candidatura aí à melhor direção, sendo que a gente tinha candidatas que poderiam estar lá, mas dessa vez não tinha nenhuma candidata à melhor direção. E a gente vai debater esse tema, entender um pouco a importância de tudo isso, né? Como a gente pode ajudar a melhorar o cenário, né? O que a gente pode fazer em relação a tudo isso. Vamos bater esse papo, mas no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Então eu sempre fiz cinema, eu já dirigi outros filmes. Né? Claro que existe uma mulher, ela treina, vamos dizer, você faz 10 anos para fazer um longa. Um homem em 1 ano já faz, porque ele tem o apoio da sociedade para acreditar nele. A mulher não, ela tem que ser muito mais Caxias para chegar e falar, não, agora ninguém vai dizer que eu não posso. E todo mundo concordar. Então eu já tinha feito filmes, mas no Que Horas eu quebrei esse teto. E realmente eu sofri bastante, assim, no nível pessoal foi bem complicado, porque eu entrei em salas que não tinha mulher, assim, simbólicas, né? Assim, como assim? Então, aí você, cotovelada mesmo, passada de perna, qual é a sua? E foi bem difícil, assim. Mas eu, graças também a embates públicos, acabei trazendo esse assunto à tona e eu acabei me defendendo, conversando, trazendo a conversa, e aí muitas mulheres foram se identificando e dizendo: fazer o trabalho você pode, agora obter o destaque, aí se tornou uma pessoa perigosa. Se vocês me permitem, eu queria pegar aqui um pedaço de um texto lá do mulhernocinema.com, um site da Luísa Pécora, minha amiga também, e que é um site focado justamente, né, no olhar da mulher dentro do cinema. Então ela noticia muita coisa, fala sobre filmes dirigidos por mulheres e tal. E como a gente acabou de passar pela campanha do Oscar, ela justamente foi fazer alguns levantamentos ali que eu acho interessante da gente observar. A primeira coisa é que 65 mulheres estavam indicadas, né, a 67 estatuetas em 16 categorias nesse último Oscar 2023. Isso aconteceu, né, e às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, tinham 65 mulheres que estão indicadas em 67 estatuetas e tal. É pouco, porque se a gente for pensar que é menos de uma mulher por estatueta, por exemplo, aqui a gente ainda está falando que tem nomes que se repetem, né? Às vezes a mesma pessoa que concorre lá a roteiro, concorre na parte de produção e tal, enfim, então o nome dela se repete. E uma coisa que aconteceu foi justamente que depois de 2 anos consecutivos, né, com mulheres premiadas com o troféu de direção, nesse ano nenhuma mulher concorreu na categoria e apenas um longa-metragem que tinha uma diretora, que era o Entre Mulheres, que é da Sarah Polley, estava entre os 10 indicados a melhor filme. O número de mulheres indicados esse ano é um pouco maior do que o registrado no ano passado. No ano passado a gente teve 60 mulheres que receberam 65 indicações, né? Justamente contando ali essas múltiplas indicações. No entanto, ele ainda está abaixo do índice de 2021, quando 72 mulheres receberam 78 indicações. No total, 5 categorias do Oscar desse ano aqui tiveram apenas homens na disputa, que foi direção, efeitos visuais, trilha sonora, roteiro original e filme internacional. Esse último de filme internacional, ele é o segundo ano consecutivo que não tem nenhuma mulher
concorrendo ao Oscar. O que pra mim já é uma bizarrice, né? Porque filme internacional poderia também ser o título da premiação de filme do resto do mundo, né? Que poderia se chamar. E aí você achar que não tem nenhum filme, nos 5 melhores filmes, que é o que eles colocam ali, não tem um filme dirigido por mulher que poderia entrar, é uma coisa muito estranha. E aí entra a consequência disso, né? Quando a gente tem 65 mulheres disputando, indicada ali as 67 estatuetas, ao final da premiação, 12 mulheres ganharam estatuetas esse ano. Foi um pouco mais do que o ano passado, né? Quando foram só 10, mas ainda assim foi menos que 2021, quando foram 17. E aí a gente tem justamente algumas categorias, por exemplo, o melhor documentário. A gente tinha ali concorrendo, né? O Navely, por exemplo, que eram 3 mulheres que estavam dentro da mesma categoria, que foi a categoria. O Navely foi o que venceu, né? Melhor documentário. E aí foram 3 mulheres que receberam. Então é isso que eu digo quando é um exemplo, né, de quando eu falo de múltiplas indicações. E aí eu queria começar esse papo justamente com essa reflexão, assim. Como que vocês viram essa questão da falta de indicação? A gente pode até expandir esse olhar não só para a premiação, porque eu tô focando aqui no Oscar especificamente, porque é a maior premiação da maior indústria e tudo mais, mas isso é meio que um reflexo de várias outras premiações, de várias outras festividades e tal que acontecem. A gente sempre vê, né, o número de mulheres muito mais baixo do que o número de homens e tudo mais. E não é um pouco estranho, porque quando a gente está falando de arte, a arte não deveria ser uma coisa justamente aberta para todo mundo, sem qualquer tipo de restrição de sexo, gênero e tudo mais? Deveria, né? Deveria. Eu acho bizarro, sempre quando a gente vai falar desse assunto, mulher na arte, mulher no cinema, mulher na televisão, é bizarro quando a gente usa a palavra representatividade, porque na verdade as mulheres construíram o cinema, tanto quanto os homens, né? A gente tem exemplo de diretoras, enquanto os irmãos Lumière ainda estavam lá fazendo registro de trem e do cotidiano, a gente já tinha Alice Guy Blaché, que ela estava fazendo os primeiros filmes de ficção mesmo, né? Dirigindo, atuando, roteirizando. Foi a primeira a fazer isso. Independente do gênero, ela foi a primeira a fazer filme de ficção. Então, enquanto ela filmava, os homens brincavam de trenzinho, né? Exatamente. Então, assim, a gente falar em representatividade é bizarro, porque o que acontece, na verdade, é um apagamento da história. É um apagamento, porque as mulheres sempre estiveram lá e sempre estarão. Então, quando a gente entra nessa questão do Oscar, que é meio que um espelho do que está acontecendo no mercado, eu acho que um resumo que a gente pode fazer é que a partir do momento que a arte e cinema se tornou um mercado super rentável, aí aconteceu o afastamento das mulheres, porque isso é histórico, né? Pelo menos aqui nas nossas culturas ocidentais, né? Que cargos de liderança que exigem um apreço técnico maior e liderança, eles são funções delimitadas para o homem, né? Enquanto a mulher fica ali com a parte doméstica, parte manual. Então, quando entra dinheiro na parada, as pessoas não vão confiar numa mulher, né, para ter essa responsabilidade. Então, não é só na direção, né? A gente tem muitas mulheres roteiristas, a gente tem muitas mulheres, assim, eu acho que os percentuais maiores são em cargos de produção executiva, direção de arte, que são essas funções que são dadas como mais femininas, né? Então, mexer com figurino, cenário, e as partes ali de pensar mesmo no filme, na narrativa, no roteiro e na direção das coisas, geralmente são mais direcionadas para os homens. E aí o Oscar, ele só vem para mostrar isso, né? As mulheres são poucas, em cargos de liderança, muito menos. Então, direção, roteiro, esse número vai diminuindo, assim. O que é estranho, porque se a gente olhar para o mercado brasileiro, por exemplo, a gente sabe que metade da população é mulher, né? Sim. Aqui a gente tem meio a meio. Só que 90% das produções é feita
e é sobre homens, o que não faz o menor sentido. Então metade da população não vai se identificar, não vai se ver representado ali na sétima arte, né? Uhum. Então eu penso que o Oscar, ele, apesar da gente já estar desgostoso com a premiação há muito tempo, ele realmente é um reflexo do que a gente vive no mercado, né? E numa escala micro ali a gente vê o que acontece no macro. E você sabe que tem uma coisa que eu acho também bizarra, porque, por exemplo, quando a gente pega essa questão do Oscar, que daí a gente tem a Michelle Yeoh entrando pra história como a primeira mulher asiática a ganhar um Oscar de melhor atriz. Aí eu fiz uma conta de padaria, assim. Era, né, porque acabou a premiação e tal, mas era a 95ª premiação do Oscar, 95 edições. São 5 mulheres concorrendo a melhor atriz. Se a gente for tomar como base que sempre foram 5 atrizes, por exemplo, que eu nem fiz esse levantamento, depois eu posso até levantar isso, mas vamos supor que desde a primeira edição do Oscar são 5 atrizes concorrendo a melhor atriz. A gente tá falando que durante esses 95 anos passaram 475 mulheres concorrendo ali entre as 5 finalistas para ganhar o prêmio de melhor atriz. E a Michelle Yeoh foi a primeira mulher asiática a ganhar. Eu acho isso tão loucura, assim, tipo, a gente, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu acho a gente tão atrasado, sabe? Eu acho um retrocesso tão grande, assim, porque eu fico impressionado com isso, assim, como é que pode? Será que há 10 anos, 15 anos atrás, não tinha uma atriz asiática, por exemplo? Entendeu? Eu acho que a coisa é mais complexa do que isso, entendeu? É mais problemática porque a gente tem a primeira asiática. Até teve a Halle Berry, né, aparecendo na premiação e entregando. Mas assim, além da Michelle, a única outra atriz a ganhar prêmio de melhor atriz, sem ser coadjuvante, não foi uma mulher branca. Foi a Halle Berry. Exato. A gente tem mulheres negras que já ganharam como coadjuvante, mas jamais como protagonistas. E isso é muito questionável porque, assim, é reflexo de uma estrutura e, pra mim, é quase um projeto, sabe? De manutenção do status quo. Exato. Sabe? As pessoas não estão fazendo um grande esforço, elas fingem, sabe? E nossa, mas vamos colocar mais pessoas de tal lugar e de tal lugar, enfim. Mas na prática, a gente continua vendo projetos encabeçados por pessoas brancas, dando espaço para pessoas brancas, e é isso. Então, se o dinheiro vai para pessoas brancas que querem contar só histórias de pessoas brancas, o que a gente vai ver são prêmios brancos. Exatamente. Então, é muito fácil a gente dizer, ai, nossa, estamos mudando e diversidade virou palavra do momento, sabe? Falar diversidade. Mas o que é diversidade na prática, sabe? Porque eu não vejo muito, e aí volta e meia, né, alguém chega, estudantes de cinema, e vem conversar comigo, aí estão num projeto de TCC, ou enfim, e aí sou entrevistada, e aí você acredita que a gente tá mudando? E eu faço, não. A pessoa sem nenhum tipo de... Não é nem que eu não tenho esperança, é que assim, ai, nossa, o Oscar tá mudando, 2 anos mulheres sendo premiadas, e um desses prêmios foi pra uma mulher não branca, olha que incrível. E aí a gente vê de novo um ano com, enfim, diretores homens, brancos em geral, sendo indicados. E por que isso? Nossa, não tinham filmes dirigidos por mulheres que eram bons, não existiam atrizes não brancas que fossem boas o suficiente para estar ali? Existe um monte, mas a gente tem uma premiação que é essencialmente branca, com votantes brancos, muitos votantes homens, e que continuam, sabe, dando prioridade para assistir essas produções brancas. É algo que eu acho que as pessoas esquecem. Os votantes, eles não conseguem assistir tudo que está sendo produzido o tempo todo, sabe? Esse negócio da manutenção do status quo é bem... a gente só precisa parar e olhar para essa linha de produção que é o cinema, assim. Desde o primeiro argumento que vai dar vida para o roteiro até chegar na premiação. Então você tem que ter diversidade na pessoa que está escrevendo o roteiro, na equipe que vai produzir esse filme, quem vai colocar o dinheiro, beleza, quem está dirigindo, quem está encabeçando, tem que ter diversidade ali. Temos o produto final, que é o filme. Aí chega na hora da distribuição do filme,
Se nesse processo de seleção, de distribuição do filme, ou para colocar esse filme em algum festival, em algum edital, em alguma coisa, se quem está lá escolhendo esses filmes também não é diverso, né? Se essa banca que está ali fazendo essa seleção também não é diversa, já cria um outro empecilho. Então, muitas mulheres conseguem filmar, mas não conseguem distribuir. Não conseguem ter o seu filme exibido num edital, e daí a gente chega lá no Oscar, né, que é essa conversa que a gente até teve semana passada no plano de sequência, que beleza, todo ano tem uma malhação em cima do Oscar, primeiro porque teve o Oscar So White, né, tinha zero negros, todo mundo muito branco, muito whitewashing no cinema. Aí depois teve o movimento do Me Too, movimento para respeitar as mulheres e tudo mais, e aí eles, não, então nós vamos abrir aqui a academia, nós vamos aumentar aqui o nosso número de pessoas aqui no comitê para escolher os filmes, e aí foi uma notícia boa, teve, acho que tiveram 2 nomes aqui do Brasil que entraram, né, para a lista da academia e tal, Rodrigo Santoro e mais um diretor, que agora esqueci o nome. Então a gente viu que houve essa inclusão ali no corpo, né, de votantes, mas ao mesmo tempo que eles fizeram essa inclusão, eles mudaram o sistema de votação. E aí a votação para escolher os filmes virou uma equação matemática bizarra, que você soma e tira a média e subtrai para diminuir, aí acaba ganhando o filme uma equação matemática que eles fizeram ali, né? É subjetiva essa escolha, mas da forma que eles fizeram, então a gente acaba tendo filmes muito equivocados, na minha opinião, ganhando o melhor filme, muitas vezes para ser panfletário mesmo, só pro Oscar falar, nossa, olha aqui, a gente tá reconhecendo que o Oscar era muito branco, então vamos dar o prêmio para Green Book, que foi um filme que eu não gostei de jeito nenhum. Tinha filmes, na minha opinião, tinham filmes melhores ali para concorrer. Então eu vejo muito isso. Se você tem uma cadeia de produção, você tem que trazer a diversidade para todas as linhas desse processo, né? Não é só colocar a Halle Berry entregando uma estatueta. Tem que começar lá no roteiro. Nunca se falou tanto sobre questões tão importantes. Nunca, como mulher, eu tive tanta lucidez, tanta clareza de mim, do meu lugar como profissional, da minha luta e da necessidade de estar com outras mulheres. Tem uma coisa que eu lembro quando aconteceu nos 2 últimos Oscars, que tiveram mulheres ganhando direção, um discurso neoliberal de que, tá vendo, é só uma mulher fazer um filme bom que é premiado. Que é um discurso muito rasteiro. Ai, que ódio. É um discurso rasteiro. E assim, ignora uma série de fatores que é fundamental a gente pensar no que a Clarissa falou sobre a questão de uma estrutura. Eu tava ouvindo o podcast da Isabel Wittmann falando sobre o Oscar, e não sei se vocês sabem, mas a Isabel Wittmann hoje faz parte do corpo voltante do Globo de Ouro. E ela fala que eles recebem vários filmes para poder assistir, link para assistir, scans para poder assistir. Ela percebe, tipo, de cada 100 filmes que ela recebe, 20 tem mulheres dirigindo. E ela fala que é impossível as pessoas assistirem todos os filmes. Então o que elas fazem? Elas vão assistir aqueles filmes, geralmente um filme que tem uma temática que é mais confortável para ele, então é um grupo de votante conservador, vai naqueles filmes mais conservadores, é um grupo de homens votando, que vão assistir os filmes dos seus parceiros, os diretores mais reconhecidos, então eles criam um círculo vicioso de sempre assistir os mesmos filmes. E aí a Isabel fala que é muito difícil, porque eles recebem uma quantidade imensa de filme, então eles vão escolher aqueles filmes que eles já jogam no seguro. Sim. Então muitas vezes os filmes que as mulheres dirigem sequer são vistos por esses votantes, por isso que eles não estão presentes lá. E não vão estar, enquanto essas pessoas que estiverem votando tiverem essa mentalidade. E assim, a gente já ouviu vários relatos de votantes do Oscar que falavam, não, eu não vejo filme de mulher. Não vejo filme com mulher protagonista, eu não vejo filme, tô botando aspas aqui, com temática feminina, eu não vejo filme dirigido por mulheres. E aí você vai pegando essa estrutura e vai levando pra base dela, que é a parte técnica. Então, eu peguei um dado aqui, por exemplo, pegando os últimos filmes indicados ao Oscar, dos 250 filmes mais populares, tiveram mulheres que dirigiram os filmes, 53 eram mulheres. Agora, quando os filmes eram dirigidos por homens, apenas 12% eram mulheres. Então, aquele negócio, né? A mulher, quando tá dirigindo, ela tende a atrair mais mulheres pro backstage mesmo, pras partes,
as atividades mais técnicas. Homens vão contratar homens para fazer isso. Ah, tá, entendi, Fer. Você tá falando do corpo técnico ali, né? Então, quando o filme ele é dirigido por mulher, o corpo técnico, né, ao redor ali daquela pessoa, tem mais mulheres. E quando é dirigido por um homem, tem menos mulheres ali na equipe técnica, né? É isso. Então você percebe como tem aquela coisa, tipo, homem atrai homem, valoriza o homem, endossa o homem. E aí, cara, é difícil, cara. É difícil você combater essa máquina. Tipo, é muito difícil. Tanto que eu ouvindo a Isabela falando, ela falando, depois que ela fez parte dessa votação, que ela percebeu que a luta é muito mais complicada, assim. Não é simplesmente, vamos pôr mais mulher pra fazer filme. Mas não é só isso. Isso daí pode ter resultados, como, por exemplo, de repente, ter mais mulheres indicadas a categorias técnicas. Mas só isso nunca vai ser suficiente, porque a gente tá falando de uma indústria. Não é apenas um grupo de pessoas ali, é uma indústria inteira que joga contra isso. É um comportamento social, né, Fernando? Sim, é um comportamento, exatamente. É, estrutural, né? Esse machismo estrutural mesmo, né? O patriarcado e tal. Porque eu tava pensando aqui, assim, isso é muito real. A mulher pode dirigir um filme que vai ser muito difícil ela cativar um público masculino ali, né? E hoje em dia a bilheteria conta muito, ainda mais para os produtores que estão pondo dinheiro, eles querem ter esse retorno, né? E a gente, pelo menos aqui no cinema brasileiro, se a gente está falando do cinema mundial, quando a gente faz esse recorte aqui para o Brasil, é ainda mais discrepante essa diferença, né, entre produção feminina e masculina, assim, tá melhorando, né? Mas a gente tem um exemplo de um filme de 1946, que é o filme da Gilda de Abreu, que é o Ébrio, que ele foi sucesso de bilheteria, teve muito sucesso, e mais recentemente aquele Minha Mãe é uma Peça 3, né, que bateu não sei quantos milhões lá de bilheteria também. Então, já foi provado que mulher consegue encher, sim, sala de cinema, né? E por que as oportunidades continuam tão escassas? Então, assim, eu falo até por ser mulher também, até no meu próprio caso, assim, como a nossa militância, ela tem que ser ativa nesse sentido, de que até para nós mulheres não é fácil a gente fugir desse olhar para o homem e para uma narrativa do ponto de vista do homem e tal. Eu acho que até para as mulheres que estão fazendo roteiro e estão dirigindo, elas têm que se forçar e se policiar a trazer esse olhar diferenciado para a produção, né? E a gente precisa exercer isso também enquanto espectador, né? Não, eu vou me condicionar a assistir coisas diferentes. Quero buscar coisas diferentes para fomentar essa fatia também das mulheres, né? Mas eu concordo muito com isso, e eu acho que tem uma coisa, né? A gente passa a vida inteira sendo educada através desse olhar. E aí é uma questão, eu sempre comento, né, com amigos e nas coisas que eu faço, que é uma questão de desconstrução para uma outra construção depois. E o processo de desconstruir um olhar que já está tão arraigado dentro da gente é muito difícil. E eu acho que é sempre uma coisa de querer. E eu não acho que tanta gente assim quer, porque é muito confortável continuar sempre se vendo ali, tendo histórias pra você, óbvio, não as mulheres, né, mas assim, pros homens, por exemplo, eles são sempre o centro do universo. Homens, pessoas... gente, sem querer ofender, né? Mas é verdade, assim. Mas é verdade. As produções, tudo é centrado nos homens, tudo é centrado em pessoas brancas, tudo é centrado em pessoas cisgênero, tudo é centrado em pessoas heterossexuais. Então, se você é o centro do universo, por que você vai querer ver abrir outra disso, coisa né? além? Exatamente. Tipo, saiu... Eu vi matérias falando, né, sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e independente da pessoa gostar do filme ou não, mas alguns comentários beiram, sim, o racismo e beiram a misoginia. Então, assim, por que te incomoda tanto? Por que te incomoda tão mais do que um filme como Green Book? Porque esse filme é o pior filme de todos os tempos, mas filmes racistas não te incomodam. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. E pra mim, vai muito pra esse lugar do olhar. O processo de desconstrução, ele é doloroso, porque ele incomoda. Ele faz você se enxergar de uma maneira diferenciada. E ninguém quer se enxergar como alguém não tão legal assim.
Eu até queria aproveitar, Carissa, até para fazer uma pergunta, na verdade, para você, que permeou o meio acadêmico. Como que é discutido essa temática dentro da academia? Porque eu percebo que na internet essa discussão é sempre muito rasa, e ela sempre acaba caindo num papinho neoliberal de que basta fazer filme bom que vai estar lá. Isso me incomoda muito. O discurso da internet sempre... Quando você começa a se aprofundar, enquanto um está se aprofundando, sempre tem um grupinho que desvirtua, que vai para uma outra conversa, e aí vai cair numa questão de cota, de que se gosto pessoal, né? Exatamente, se fosse bom, não precisaria de código. E assim, me incomoda muito essa coisa rasteira que a internet traz quando a gente tá falando desse tema, né? Lógico, não generalizando, mas assim, a gente percebe que o discurso acaba caindo muito por esse lado. Na academia existe essa consciência, existem professoras de cinema dentro da academia, porque eu acho que isso também acaba ajudando, porque as pessoas, elas aprendem cinema pelo olhar do homem, o homem ensinando isso, vai ter um olhar enviesado, com certeza, também. A partir da base, né? Então, eu acho que a gente não dá pra dizer que é uma coisa só, sabe? Eu já saí da academia faz um tempo, mas eu lembro como alguns debates ainda eram muito primários, ao mesmo tempo que depois que eu saí da faculdade de cinema, e aí eu tive, acho que nos últimos 2 anos, muita oportunidade de participar de trabalhos de pessoas que estudam audiovisual e conhecer como é que funciona um pouco os cursos de cinema fora, assim, do lugar de onde eu vim. E aí eu fui perceber que, assim, nossa, eu tive até sorte, porque eu tinha mais professoras mulheres do que a maioria, todas brancas, mas existia uma tentativa dessas mulheres de inserir leituras que fossem voltadas a exatamente essa coisa da desconstrução desse olhar hegemônico que é sempre extremamente masculino. Mas a maioria dos meus professores ainda eram homens. É óbvio que, assim, eu tive um professor que deu aula de Nouvelle Vague, ele focou muito, inclusive, falou bastante da Varda. E em vários, locais, ela ainda era mais apagada do que os homens, os pares dela ali. Sim. Na época do movimento. Então, eu acho que, de fato, a discussão ela não existia tanto. Existiam tentativas. E eu acho que, assim, na época que eu fiz, ainda era... Eu venho de uma lógica que ainda eu tive muito acesso, sabe? A uma visão mais feminista, uma visão que estudava gênero dentro do audiovisual. Mas, por exemplo, eu nunca tive uma aula de Alice Guy Blaché. Ela ainda é apagada hoje em dia. Muitas faculdades ainda não colocam ela. Eu acredito que eu, por exemplo, até saí do meu curso, acho que 1 ano antes de mudar toda a grade curricular. Então eu acho que isso mudou um pouco depois da mudança de grade. Mas assim, a maioria dos cursos não fala sobre isso, não fala sobre cinema africano. Eu tive aula de cinema africano, sabe? Mas ainda é uma luta, eu acho que dos próprios professores. Então, tipo, fica um apagamento, gente. Não, a gente, quando a gente grava podcast, a gente vai falar sobre... A verdade, até tem um pouquinho mais de material. Mas, quando a gente foi falar sobre a Claire Denis, por exemplo, tinha pouco material de pesquisa. Mas, em português, então, era a coisa mais rara. A Varda só tem muito material porque ela fez questão de preservar a própria obra dela. Exato. Ela criou um instituto pra isso. E viveu muito, né, Mar? Tipo, ela durou muito pra... anos. E assim, a gente gravou sobre cinema africano, por exemplo, o Mambene. Cara, uma dificuldade... dificuldade de achar material do Mambete, sabe? É muito difícil. E assim, a gente acha acho que na verdade, acho que eu vi um artigo em português sobre o Mambete. Existia essa coisa, eu estudei ele na faculdade, mas eu não estudei, tipo, uma disciplina de cinema africano, eu estudei cinema mundial, tinha 1 e 2. E aí, no cinema mundial 2, teve um pedaço da disciplina que foi de cinema africano e falaram sobre ele, o que acontecia. Inclusive, tem esse detalhe, né? A gente não tem tanto material em português para um monte de coisa. Então foram muitos textos em inglês, textos em francês. Então existia até dos próprios professores
alguns pegavam alunos para traduzir os textos e poder disponibilizar entre, sabe, os alunos, mas ainda é uma coisa, era todo um processo ainda muito precário, digamos assim, porque é isso. Não existia remuneração para fazer, então o professor ia ter que tirar do próprio bolso para poder ter uma tradução e coisas do tipo. Então, ainda tem essa questão. Todo mundo que vai estudar cinema precisa saber falar quantos idiomas, sabe? Porque eu só consegui ler e ver vários filmes porque eu falava outro idioma além do português. Muitos textos em inglês, muita legenda de filme que só existia em inglês, coisas em espanhol, e quem não sabe nenhum outro idioma? Então, é uma questão para se pensar. Não deixa de ser elitista. E é por isso que eu acredito tanto em democratização da educação mesmo, sabe? Porque, mas cinema é uma arte elitista. Gente. Sabe o quanto a gente pode modificar ao nosso redor se o cinema for mais inclusivo? Não me interessa, Carissa particularmente, tá produzindo algo que as pessoas não podem ter acesso. Mas eu conheço muita gente que não quer que as pessoas tenham acesso, porque isso te bolha, né? Porque isso te coloca lá em cima, sabe? Tem gente que acha que isso deixa a pessoa mais lá em cima, é um conhecimento para poucos. Isso é um problema. Há de se ter muito jogo de cintura para ter posicionamentos e estar numa luta feminista num sistema patriarcal como a gente está hoje. Quanto mais a gente se posiciona, mais as retaliações vão acontecendo em volta, né? Enquanto vocês estavam falando sobre essa questão da estrutura, né, e de quebrar um pouco essas barreiras, né, e justamente a gente desmontar um pouco, porque é isso, né, a visão da sociedade olha e estrutura as coisas dessa maneira. Quando a gente fala assim, brasileiro é um povo alegre, é um povo assim e tal, é bom a gente entender que o brasileiro, ele não nasce assim, né, ele não é que o carinha nasceu um bebezinho ali, ele já nasceu alegre, ele já nasceu assim, sambando, não existe isso. Então, assim, tudo isso é construído porque existe um meio social e isso é reproduzido de uma maneira sistemática ali para você, e você cresce, né, com pensamentos misóginos, machistas, racistas e tal, e muitas vezes esse tipo de coisa é introduzida de uma forma muito sutil. A gente fez um podcast aqui um tempo atrás, podcast 474, onde a gente falou sobre soft power, né, que era o poder suave da cultura. E aí a gente trouxe um especialista aqui para falar justamente sobre esse poder do cinema, né, o que o cinema faz de uma forma sutil, de uma forma que ninguém percebe, e que quando ele é colocado na mão de pessoas brancas e homens e tudo mais, como esse discurso ele fica se replicando ao longo dos anos, e isso vai fortificando cada vez mais esse pensamento patriarcal, racista e tudo mais. E aí eu acho interessante porque eu, homem branco, no alto do meu privilégio, eu acho esse tipo de pensamento, o pensamento do abrir mão dos privilégios, um pensamento muito mesquinho e pobre, sabe? Pobre de inteligência. Como assim a gente não abre mão dos nossos privilégios, sabendo que tem tantas pessoas no planeta Terra talentosas, inteligentes e que têm condição de fazer coisas e apresentar pra gente coisas que a gente não conhece, entendeu? Então eu já tive episódios aqui que eu falei isso, em que eu sempre me falei que eu sou um racista, um machista em desconstrução o tempo todo, porque eu admiti que isso passa por mim, eu admitir também que o meio social em que eu fui criado, todas essas coisas que estão em volta de mim me influenciaram. E a gente, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer isso, precisa entender e reconhecer isso. E aí eu ia perguntar para vocês o quão importante é, porque, por exemplo, a gente estava falando aqui dessa estrutura e a gente está falando do cinema americano, desse pensamento imperialista e tudo mais, né, que tem ali. Recentemente, né, em 2022, quem assumiu a academia agora foi a Janet Young, né, que é uma asiática, e ela assumiu
no lugar de um homem, e ela é a 4ª presidente mulher da academia. A academia faz parte ali, né, da cultura e faz essa premiação e tudo mais, mas ela é um pedaço dessa estrutura americana, da indústria americana cinematográfica, né? Mas o fato dela ser a 4ª, e a gente poderia até dizer a 3ª, porque a gente teve a Bette Davis em 1941, que ela renunciou com 2 meses depois que ela foi eleita. Ela praticamente não ficou na presidência, né? Mas, enfim, é a 4ª mulher na presidência, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância de ter mulheres nesses lugares de poder, no lugar de tomada de decisão. É essencial ter em todos os lugares, e a gente tem que investigar e cobrar se não são cargos meramente figurativos, né? Porque até mesmo quando a mulher chega nessa posição de liderança, de poder, de decisão, ela ainda precisa se provar com uma competência, né? Então, em muitos casos em que a mulher é diretora do filme, idealizou, tá no corre, se ela também não for a produtora ou não tiver uma produtora mulher, se a mulher não mandar no dinheiro, ela vai ser interrompida, ela vai ser desacreditada, ela vai ter que provar que aquele projeto vai dar certo sim. Então é importante que esses cargos não sejam cargos figurativos. A mulher tem que estar lá e ela tem que estar com os plenos poderes daquela função, entendeu? E eu acho que a gente passou por essa discussão, e eu acho que todo mundo pode concordar que a gente precisa ter essa mudança, a gente precisa buscar primeiro nesse âmbito pessoal, eu preciso reconhecer e eu preciso me forçar a mudar o meu olhar e a apoiar mulheres e buscar coisas diferentes e cobrar de quem está fazendo, de cobrar espaço e representatividade, mas é como a Carissa falou, ninguém vai fazer isso com amor e de boa vontade, né? Porque muita gente não entende que a igualdade não é para tirar o seu privilégio, sua vida não vai piorar porque você está dando espaço para outra pessoa, porque às vezes você vai ter que parar de fazer piada machista e assediar mulheres e tal coisa, que aí configuram crimes, né? Sim. E aí tem que mudar sim, mas a sua vida não vai piorar porque tem uma mulher conquistando um espaço que ela merece, né? Então eu acho que uma forma da mudança, além de colocar as mulheres nesses lugares de decisão, de liderança, a gente precisa muito discutir política pública sim. O Fê falou de cotas e a gente já tem exemplos disso no mundo, né? Na Alemanha eles têm um sistema de cotas para o cinema e na Suécia eles já têm paridade de gênero lá, 50% da produção no cinema, dos cargos, tudo é mulher e 50% homem, mas foram políticas públicas para forçar essa mudança, entendeu? Porque se você ficar esperando o homem lá, alecrim dourado, acordar um dia e falar, nossa, hoje eu vou dar espaço para uma mulher, esquece. Não vai rolar, né? Então, acho que legal ter uma diretora lá no Oscar, mas ela é uma pessoinha lá no mar de gente, né? Tem que ver nesses micros, né? Na produção do filme, quem tá lá na diretoria das produtoras, quem vai distribuir esses filmes, né? Mas começa assim, dando licença para essas mulheres assumirem o lugar e eu acho que precisa sim discutir políticas públicas, porque de boa vontade ninguém vai mudar nada. Exato. Eu tinha uma visão que eu até refiz essa visão que eu tinha de um tempo atrás, de que eu imaginava que não tivessem, sei lá, que não tem tanta mão de obra feminina no cinema. E aí eu fui desconstruindo, porque na verdade tem pra caramba. O que tem de mulher competente e diretora de fotografia, roteirista... Tem e subvalorizada, né? Isso Exatamente. É essa a questão. Porque falta mal vaga. Remunerada. E é essa a questão. Existe eu nem falo de igualdade, Mário, eu falo mais de equidade. Eu não sei... me fugiu o nome. Quem foi a atriz que, ao receber o prêmio de melhor atriz, levantou essa pauta? Eu achei que foi a Patrícia Arquette. Tá. Que ela levantou isso. Uma questão de equidade salarial também. Sim. Porque tipo, diretoras de fotografia, roteiristas, figurinistas, elas recebem menos do que homens que fazem a mesma atividade dentro da indústria. Isso é gravíssimo. Porque muitas vezes essas mulheres... Assim, a gente romantiza muito o cinema de que, meu Deus, é uma indústria milionária.
Mas assim, nem todo mundo ganha o que ganha, sei lá, a Viola Davis, sabe? Nem todo mundo tá nesse nível de salário. Então existem sim muitas mulheres, sobretudo no cinema brasileiro, muitas diretoras de fotografia, roteiristas, cineastas, compositoras, figurinistas que têm uma atividade precarizada mesmo. Essa é uma realidade do mercado de trabalho, tá? Não só do cinema, não. Exatamente. Pois é. O que mostra que é uma coisa estrutural, não é uma coisa pontual. E não é ser uma mulher no Oscar que vai mudar isso. Lógico, não tô menosprezando, ela está lá, acho que é importante, mas assim, isso daí tá longe de resolver o problema, muito longe de resolver o problema. Aí, sabe o que eu acho interessante? A gente tem aqui a Carissa que não nos deixa mentir, né? Num geral, quando a gente olha para o cinema brasileiro, as mulheres, elas são mais preparadas para as funções que elas exercem, e a maioria dos alunos hoje estudando cinema, assim, na academia, é uma maioria feminina. Eu li esse dado numa pesquisa. Então, assim, na academia, as mulheres estão buscando mais esse conhecimento. As mulheres têm conhecimento técnico, sim, só que na hora que elas chegam no mercado de trabalho, elas não conseguem muito emprego nas áreas mais técnicas, né? Uhum. E quando conseguem é para receber pouco. Então, isso acaba desestimulando muito também a mulher de persistir, né, ali no mercado. Exato. Eu conheço várias que desistiram, porque, por exemplo, diretoras de fotografia sabem muito e não conseguem, sabe? Porque ganham menos, porque os caras preferem empregar o amiguinho que não tem o mesmo conhecimento, a mesma bagagem, que não entende tanto de luz e de câmera como outra, sabe? Diretora de fotografia, e aí vai desestimulando demais, sabe? Uhum. Era uma discussão que na época que eu tava na faculdade, gente, eu entrei na faculdade de cinema 10 anos atrás. Isso já era uma discussão, sabe? Eu lembro de ouvir isso em 2014, sabe? De como era difícil pra Brasil, mulher. Né? Era outra realidade, imagina hoje em dia. Exatamente. Que teve todo um desmonte do nosso cinema, que as coisas estão muito complicadas, muito difíceis, assim. Eu mesma sou uma dessas pessoas, assim, que, óbvio, eu continuo com o meu trabalho de roteiro, mas eu fui muito para trabalhar com coisas na internet, pro lado da publicidade, enfim, porque acabava que cinema, com o desmonte que estava tendo, com várias questões, era muito mais complicado e difícil, entendeu? Uhum. E é muito mais difícil também, ainda tem isso. Você ser uma mulher negra, mesmo sendo roteiro, sabe? É bem difícil. Eu acho que é por isso que teve um boom de coletivos, né? Uhum. Nos últimos anos, assim, as mulheres estavam nessa situação de enforcamento, né? De ter que desistir da carreira porque a oportunidade não estava tendo mesmo, e elas vamos nos unir para fazer acontecer. Inclusive lá nos Estados Unidos tem a Reese Witherspoon, né, que criou uma produtora. Sim, chama Morning Sunshine, alguma coisa assim, que ela fez um recorte. Hello Sunshine. Isso, Hello Sunshine. E ela fez um recorte ainda mais interessante, porque além de só produzir roteiros e filmar coisas produzidas por mulheres, com mulheres mais velhas, né? Então, no elenco, ela só vai trabalhar com mulher 40 mais, por exemplo. Vez ou outra tem uma atriz mais jovem e tal. Mas é isso, tem que forçar, senão não muda, né? Quantos retrocessos, quantos ataques às condições das mulheres toda vez que elas se movimentam, né? A gente precisa lembrar que foram as mulheres que começaram a Revolução Francesa. E as mulheres foram capturadas pelos iluministas. Na Revolução Russa, quem começou foram as mulheres tecelãs. Elas propunham igualdade de funções, de salário, de condições de trabalho. Mesmo ali, as pautas foram capturadas, completamente aniquiladas. Eu lembro do nosso papo, quando a gente falou sobre Marighella, em que a gente falou sobre a fotografia do filme, né? E você falava assim, gente, o cara não sabe filmar pele negra, não sabe. Porque tinha cenas ali que o Seu Jorge estava completamente escondido.
Lembra disso? Ou escondido ou cinza, né? Com aquele tom de pele acinzentado. Exatamente. E aí, uma pessoa... E eu não sou especialista em fotografia, mas existe maquiagem específica, sabe? Pra trabalhar com determinados tipos de lente de luz. E aí, a pessoa negra não some e nem fica acinzentada. Mas você sabe que daí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que é a seguinte... Esse fotógrafo do Marighella é o mesmo do Medida Provisória, do Lázaro. Sabe o que muda de um filme pro outro? O diretor. O diretor, o Lázaro, sabe o que ele precisa ter ali, entendeu? Então, certamente, a visão do Lázaro ali, dirigindo e tal, mudou esse cara. E isso, pra mim, é um exemplo claro pra quem acha que, putz, não, nada a ver, vocês ficam falando de cota, ficam falando disso e tal. Isso é um exemplo claro, que é assim, o cara é o mesmo diretor e ele teve que melhorar, entendeu? Ele só melhorou porque ele teve contato com um diretor como o Lázaro. Senão ele... Com a demanda, né? Com a demanda, exato. Porque senão ele ia continuar filmando daquele jeito que ele filmou Marighella, entendeu? Que tá ruim, filho. Rafa, inclusive o Seu Jorge, ele fala sobre isso na entrevista que ele dá pro Mano Brown. Lá no podcast de Mano Brown, ele fala assim que com os anos de experiência que ele já tem em cinema, ele já aceitou que a maioria dos diretores não sabe filmar pele negra, e ele é preto retinto, né? É um recorte ainda menor. E aí ele fala assim, então quando eu chego no set, eu já vou olhando pra iluminação, eu já procuro a luz, e eu peço muito rebatedor. Então, pra você ver, o cara teve que desenvolver uma aptidão numa área que nem é dele, pra suprir uma carência do mercado, entendeu? Então ele chega no set, ele procura a luz, porque ele sabe que ele vai sumir no vídeo. Né? E aí, assim, isso é um tipo de violência até, sabe? Eu acho. É uma agressão, né? É muito porque, assim, isso. se a gente for parar pra pensar, a gente tem uma maioria não branca dentro desse país. Mas a estrutura audiovisual, ela é ainda tão racista, e com problemas, inclusive, de gênero também, que a gente não tem tantas pessoas especialistas em filmar pessoas que não sejam brancas, sabe? Como é que pode, num país cuja maioria é não branca, que tenha uma porcentagem tão grande de profissionais de cinema empregados que sejam brancos? E por conta disso, eles não têm muita noção de como filmar pessoas não brancas. Porque é uma questão de luz? Mas aí pensa, não é só uma questão de luz, é uma questão de qual a lente que você está usando, qual o tipo de maquiagem que você está usando. Existem lentes que entram mais luz naturalmente, então nem precisa tanto, não precisaria de tanto rebatedor, por exemplo, dependendo da situação. E aí, o ator tem que saber disso. Tudo bem, ele é um diretor, sabe? Hoje em dia, todo diretor deveria ter um conhecimento mínimo de todas as áreas e tal, beleza? Todas as áreas dentro de uma produção cinematográfica, né? Mas, assim, por que a gente não tem tantos cursos? Porque é caro pra caramba. Eu já ouvi isso de pessoas que trabalham com fotografia. Cursos específicos pra fotografia audiovisual para pessoas não brancas são caríssimos, porque acaba sendo uma especialidade muito... É algo muito específico, sabe? Então, nem todo mundo tem grana pra pagar, sabe? É toda uma estrutura problemática, eu acho. E aí eu acho meio violento que o ator, ele tenha que saber qual é o melhor lugar pra ele estar ali... Posicionar na cena, né? Se pra dirigir. Ele não sumir. Tipo, não custa nada saber, mas assim, ele não tá sabendo simplesmente porque ele queria aprender. Ele tá sabendo pelo tanto de problema que ele já teve em set. Não, e é como você falou, né? Uma questão, inclusive, de sobrevivência. Porque se ele não souber disso e ele for mal filmado, vão achar que o problema é ele, não é o fotógrafo, né? O problema foi o cara. Daí se chama menos pra trabalho, sei lá. Eu vi um rapaz, um fotógrafo falando, e aí ele levantou esse debate. Ele falou que essa fotografia, essa má fotografia de uma pele preta, realmente, sobretudo uma pele retinta, é uma questão de falta de conhecimento ou preguiça. E aí ele explica tudo. Eu vi muito interessante, por sinal. E ele fala no final que é pura preguiça. Porque, cara, não precisa ser uma pessoa preta pra entender, pra ver uma fotografia ruim. Eu lembro que nessa mesma entrevista que o Mano Brown fez com o Seu Jorge, ele fala que no começo da carreira, as fotos do Mano Brown, ele falava, cara, eu pareço uma pessoa branca.
Porque toda foto tava cinza, tava claro. E aí, quando ele contratou o Jeff Delgado, que é o fotógrafo oficial dos Racionais agora, ele fala, cara, eu quero ficar preto, porque eu sou uma pessoa preta. E assim, todo o grupo também, sobretudo o Ice Blue, que é o mais retinto. Então, e assim, aí eu penso, por exemplo, num filme como Se a Rua Bailey Falasse, do Barry Jenkins, que é fotografado pelo o James Lexton, que é uma pessoa branca. Só que assim, a fotografia desse filme é surreal, porque é um filme de época, então ele tem aquela fotografia mais amarelada, né? Se passa muito à noite. E assim, a pele tá linda, assim, as pessoas retintas. É lindo, né? E a fotografia é linda. É linda. Então, não precisa... E assim, é muito triste quando a gente pensa, tipo, pô, precisou de um diretor preto conseguir chegar onde o Barry chegou pra fazer uma fotografia preta bonita. Você vai pegar a maioria dos filmes com protagonistas pretos, sobretudo com pele retinta, a maioria se passa de dia, aquela fotografia estourada, aquela pele acinzentada. Sim. E assim, o que o Barry Jenkins faz aqui, é assim, ele já fez em Moonlight, mas Se a Rua Bailey Falasse, é um negócio surreal. E assim, muda a forma até como a gente vê. Porque assim, saltou os olhos da fotografia desse filme. Por quê? Porque não pela primeira vez, mas são poucas as vezes que a gente vê uma pele preta sendo tão bem retratada. E aí, voltando pro assunto sobre ter mulheres nas atividades técnicas, a gente pega, por exemplo, um filme sobre o retrato de uma jovem chama, e aí a Carissa vai falar muito bem, aliás, o vídeo que você fala sobre male gaze é excelente sobre esse assunto, que mostra como uma cena de sexo feita por uma mulher, isso não é uma coisa generalizada, não é só porque é uma pessoa mulher que ela vai saber, porque, como você mesmo explicou no vídeo, mulheres também podem ter esse male gaze, não é questão de gênero de enxergar, mas é a forma como se enxerga, como também a forma como se é feito os filmes. Ela sofre um impacto muito grande quando a gente tem essas mulheres na direção, fotografia, roteiro, até na forma como abordar essas mulheres. Como, por exemplo, você pega a Arlequina nos 2 filmes. A diferença que é a forma como a personagem é retratada, só pelo fato de ter mudado a direção do filme, de um homem escroto pra caramba pra uma mulher. É brutal, essa sexualização, né? E aí tem um outro ponto que eu acho interessante da gente trazer aqui pra discussão, que é também os rótulos, né? Que ficam em cima da figura feminina o tempo todo. Então eu tava conversando com a Dandara Ferreira, que vai lançar agora Meu Nome é Gal, né? E aí, conversando com ela falou pra mim assim que ela dirige o filme, mas ela já foi assistente de direção, ela já trabalhou com a parte de produção, ela já passou por várias áreas dentro do cinema, e agora ela se vê pronta pra dirigir o filme. Meu Nome é Gal. E é um filme grande, assim, tipo, existe uma expectativa grande em cima dele, inclusive porque a Gal faleceu faz pouco tempo, então tem um lance de memória, né, de uma artista emblemática brasileira e tudo mais, e tá na mão da Dandara Ferreira. E a Dandara tava falando que, primeiro, esse lance de que ela precisou passar por várias áreas, né, pra daí chegar na direção, é uma coisa sempre essa de precisa sempre estar se provando, precisa se provar que é uma boa assistente, precisa se provar que é uma boa produtora e tal, para ela conseguir exigir esse espaço de fala, esse espaço, né, dentro ali da produção, que são espaços criativos ali e tal, que ela possa, né, imprimir a visão dela de mundo, de cinema e tudo mais. Então ela precisa passar por várias etapas. Depois outra, ela até comentou isso, que ela é uma mulher jovem, e muitas vezes, mesmo dentro do set de filmagem dela, ela tem dificuldade em fazer a direção, porque às vezes as pessoas olham pra ela e falam: a diretora novinha, sabe? Ela não sabe direito o que tá fazendo e tal. Nossa, gente. Pois é, e aí ela... Então, assim, você tem toda uma corrida, toda uma construção, passa por várias áreas pra chegar lá e tal. Tem, sabe, é constantemente menosprezada. E aí tem isso, começa a ter aquele rótulo de que, não, mulher faz comédia romântica, mulher faz... Documentário, pois é. Isso é terrível, né? Olha, eu li uma matéria uma vez, que inclusive foi um colega de trabalho que me mostrou, que é um reflexo muito claro, assim, de como as próprias mulheres, elas têm um obstáculo interno, assim, para se inserir no mercado de trabalho. A matéria dizia assim: quando é anunciado alguma vaga de emprego, geralmente eles colocam pré-requisitos, né? Então, sei lá, você vai trabalhar como designer, aí eles pedem que você saiba Photoshop e tal, programa e tudo mais. E nessa pesquisa que eles realizaram, se a mulher
não tem um dos pré-requisitos, ela pode ter todos os 10, mas se ela tiver só 9 e faltar um, ela não vai se aplicar para aquela vaga. Agora o homem, se tiver só um, ele vai se aplicar. Então você vê aí a diferença. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu também. É para você ver a diferença de confiança que o homem já carrega de berço, assim, né? Eu não preciso saber tudo, eu vou chegar no lugar, eu vou mandar. E a mulher, mesmo ela sendo extremamente qualificada, ela fez a faculdade, ela passou por todas as áreas, ela se provou e provou de novo. Quando ela chega lá, tem que se provar de novo. Aí eu lembrei agora que a Carissa estava falando que os homens acham que tudo gira em torno deles e por isso é tão difícil mudança, né? Aí eu lembrei daquele teste que faz para saber se um filme tem diversidade feminina. Você lembra, Fê, o nome desse teste? Bechdel, que tipo assim, se tem que ter pelo menos 2 mulheres, elas têm que ter nomes, elas têm que conversar entre si durante o filme e a conversa não pode ser sobre homem, né? Sim. E aí se você inverte isso pra fazer com os homens, tipo assim, 90% dos filmes dos homens são assim. Sempre tem mais de um homem, eles têm nome, eles conversam entre si e eles não falam sobre mulher o filme inteiro. Então eles checam todas as caixinhas, né? E quando é mulher é super difícil enquadrar nisso, né? Nessa narrativa. É muito bizarro, né? É muito bizarro. Essa coisa do mercado de trabalho é bizarra mesmo. É muito bizarro. Não, e esse teste, né? O teste de Bechdel aí é muito bizarro ter os filmes não passarem. Tipo, ter personagem feminina que só fala sobre homem. Como assim, gente? E que não tem nome. Tem nome. Muita personagem que não tem nome próprio, né? Isso é bizarro. É um apagamento monstruoso, realmente. E esse teste, lembrando, é um teste bem superficial, assim. Você vai ver muito... É só um termômetro. Né? Teve um filme, não lembro qual que foi o filme, que era machista pra caramba e passava no teste. Então, é que não é um teste que indica muita coisa, mas mesmo assim, ele dá uma direção. Essa tomada de consciência da mulher, eu acho que não tem volta, pra te falar bem a verdade. Para oprimir, tem que ser muito violento. Você pode até oprimir, mas apagar a consciência, não. Por mais que a gente, às vezes, dê alguns passos para trás, mas a gente está dando bons passos para frente. Claro que a gente tem uma ansiedade de que tudo aconteça muito rápido. Mas se você for ver a história da humanidade, acabou de acontecer, a mulher acabou de exigir e conseguir participar da sociedade, ter fala, né, ser respeitada. Então, a gente está no início de uma guinada violenta da história da humanidade. Eu tava vendo um vídeo do Tempero Drag, da Rita Von Hunt, o Gui. E aí ele fala sobre o poder do cinema, como o cinema ele tem o poder de moldar mesmo o nosso social. E aí ele fala sobre o Código Reis, ele exemplifica, né, que desde 1930 a 68, então foram 38 anos de Código Reis, e como nesse período onde tinha um monte de códigos morais nos filmes estadunidenses, e a gente tá falando da nata da indústria do cinema mundial, e como isso moldou a forma como a gente enxerga, por exemplo, população LGBTQIA+, como eles são sempre, os vilões são sempre afeminados. A gente pega os filmes da Disney e é bizarro, cara, quando eu parei pra pensar assim, como a maioria dos vilões da Disney, eles são mais afeminados ou são pessoas gordas. A maioria, assim. Ou são afeminados ou são gordas. Então mostra como o Código Reis, mesmo depois que ele acabou, isso ficou muito incutido no status quo mesmo, na mentalidade de quem tava produzindo esses filmes. E como a gente, desse tanto tempo vendo filmes sempre feitos a partir de um olhar masculino, como a gente mesmo acaba tendo esse olhar muito, muito fortemente enraizado, e vai demorar muito tempo pra gente conseguir, falar igual a Carissa fala, pra gente conseguir desconstruir, construir algo novo, né? Porque a partir do momento que a gente desconstrói algo, a gente precisa construir uma nova forma de enxergar o cinema. Então vai demorar, a gente vai ver um filme ou outro ali chegando longe, como aconteceu com o Retrato de uma Jovem Chama, da Sciamma, e a gente precisa de mais, lógico, é difícil, a gente precisa também começar a dar mais chance, a buscar um pouquinho mais, porque se a gente esperar sair a Netflix, um grande filme de mulher, como aconteceu com o Ataque dos Cães, por exemplo, você vai ver 1 ou 2. Então se a gente não tiver um esforço, tiver uma boa vontade mesmo, um interesse em buscar, nada vai mudar. A gente não tiver esse esforço de buscar, de dar visibilidade, a gente que produz conteúdo, a gente tem uma responsabilidade
responsabilidade muito grande de trazer essas mulheres, tanto resgatar, por exemplo, a Vardar, que a gente falou esses dias no plano de sequência, ou que o Cinemação aqui faz, de sempre trazer mulheres, não só trazer mulher para debater, mas falar também sobre os filmes dela. A gente sabe que muitas vezes, o plano de sequência é um exemplo, todas as vezes que a gente falou sobre uma diretora mulher, a audiência foi muito menor do que outros. Isso é batata, isso é sempre assim. Assumir esse risco mesmo, né? Saber que mesmo, vou falar sobre um filme da Vardar, eu sei que vai dar menos audiência, mas, cara, vamos comprar essa briga, sabe? Porque senão nada muda. Se a gente não fizer na prática, nada muda. Se a gente ficar só no discursinho de internet, de Twitter, não vai mudar nada. Não que a gente tenha esse poder, né? Não quero ter pretencioso a ponto de achar que o que a gente vai fazer vai mudar. Mas é trazer a discussão para algo um pouco mais prático e para algo um pouco mais profundo mesmo. Sim. Quem que é o nosso secretário da Cultura agora? Não, a ministra é a Margarete Menezes. Margarete Menezes. Agora é um ministério de novo, ainda bem. Mas é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas tem que começar lá nas cabeças, né? Lá na diretoria. Então, assim, é bom ver que já tem mulher lá como ministra da Cultura, né? E a gente tem que cobrar também políticas públicas que mudem essa realidade. Então, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, para as meninas aqui, principalmente a Ká, né, que vê isso muito latente, assim, Ká, porque você faz vídeo e eu sei que o antro ali de comentários no YouTube é uma tristeza, misoginia, né? É uma tristeza aquilo lá. E aí eu queria saber de você, assim, porque eu percebo aqui, né, no Cinemação, a gente já recebeu vários comentários aqui, do tipo, nossa, o podcast ficou mais político, perdeu a graça, é muito mimimi, vocês problematizam demais, e não sei o que, sabe, assim, sempre esse papinho. E eu queria que você falasse sobre a importância disso, a gente precisa problematizar, porque tem gente que ouve e fala assim, mas os caras estão querendo, sei lá, querendo ter mais mulher no cinema, nem precisa, já tem filme legal, não precisa disso, sabe assim? Sim, então, foi uma coisa que é bem curioso, porque eu já trabalhei em outros canais, em outros lugares, e assim, é visível como você, falando sobre determinados filmes de uma determinada maneira, a coisa, ela cresce, você tem públicos engajados, mas a partir do momento que, inclusive, assim, eu decidi que não fazia sentido pra mim falar sobre o que eu não queria, e como eu falei antes, eu queria muito essa coisa de levar, se eu tenho algum conhecimento específico, tentar levar isso de uma maneira palatável e fácil, e enfim, não para que as pessoas não leiam um livro enorme, mas, por exemplo, é muito difícil a gente ter acesso no país a determinados tipos de literatura, de livros de pesquisa em português. E aí, o que acontece é que eu imaginava que seria complicado, mas volta e meia, pra mim é sempre muito curioso quando um vídeo sai da bolha. E isso tanto no YouTube quanto no Instagram. Gente, um vídeo saiu da bolha semana passada, um Reels, um negócio curtinho, sabe? De 1 minuto e meio. E nossa, chegou um homem falando, marcando outros, e eu simplesmente tenho uma política atualmente que é quem ama bloqueia, quem se ama bloqueia, e eu não sou obrigada, eu não respondo, eu bloqueio e vida que segue, entendeu? Durante um tempo eu ainda pensava, nossa, vou tentar dialogar, e eu descobri que as pessoas não querem dialogar, elas querem te xingar. E aí, assim, eu torço pela minha saúde, sabe? Eu tento deixar minha cabeça o melhor possível, já basta o país que a gente vive. Eles se zangam mais com temas feministas, ou políticos, ou tudo ao mesmo tempo? Teve um vídeo que eu fiz falando sobre se inclusão era uma coisa necessária. E, gente, o que choveu... E assim, eu não briguei com ninguém, mas foi engraçado depois olhar, porque semanas depois ainda tinha gente discutindo nos comentários. Bom pra você, né? Que o engajamento vai te dar o cresceu, engajamento, né? Mas as pessoas estavam... Era gente me defendendo e uns haters ali falando, mas tudo tem que ser inclusão agora, tudo é diversidade, blá, 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 blá. Então, eu sinto que as pessoas se incomodam muito com questões relacionadas a feminismo. Assim, volta e meia chega alguém dizendo que que palhaçada é essa de desconstruir o olhar? Que palhaçada é essa de ter mais mulher? Mulher já tá aí o tempo inteiro, vocês ficam muito de mimimi.
sabe? Como é que é? A mulher tá praticamente integrada à sociedade, você lembra dessa? Pois é, né? Deve ser. Mulher Deve é ser quase Red... gente, né? Não é? Deve ser Red Pill falando isso. Ai, não vamos entrar nesse chorume, não. E aí tem uns, quando tem questões raciais, que eu acho curioso, porque as pessoas, elas não são declaradamente racistas, como, pelo menos comigo. E aí eu acho que é bom pontuar. Comigo, tá? Porque, em geral, elas são declaradamente racistas. Sim. E elas vão para as questões de raça. Mas elas não atacam você diretamente. Não. Mas elas me atacam, mas de um jeito diferente. Elas são muito racistas, mas é velado. Elas viram pra mim e comentam que eu estou sendo racista. Que eu estou fazendo racismo reverso. Ah, não! Gente. Ai, eu amo esse argumento do lixo, né? Eu acho incrível. Não, tem um negócio. Não, tem um vídeo, é um pouquinho off-topic, mas tá no contexto. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre um filme norueguês, e aí eu falo sobre marxismo no vídeo. E aí, vira e mexe gente que entra lá e fala: ah, você está sendo muito esquerdinha, muito esquerdista, alguma coisa assim. Então, assim, eu não tenho mais esse filtro, assim, eu não bloqueio, mas também não respondo sério. Eu respondo meio tipo: sério que você achou mesmo que eu sou de esquerda? De onde você tirou essa ideia? Nossa, por que você tá achando isso? Mas assim, teve um vídeo que o pessoal do MBL divulgou. Meu Deus. Ai, mano, credo. o que choveu de gente na minha... cara, é bizarro, assim, é bizarro. E o engajamento de milhões, né? Não, muito. Mas assim, é muito bizarro, porque assim, por exemplo, eu vejo os vídeos da Carissa, são vídeos bem produzidos, longos e tal, mas assim, cara, é triste no sentido, tipo, é um canal que merecia ter muito mais gente, muito mais inscritos. Cara, qualquer merdinha que você vê no YouTube falando de umas críticas rasas, mano, 100 mil, 200 mil seguidores, sabe? Um negócio meio bizarro. E aí eu falo, tipo, quem abraça essa temática precisa ter ciência de que é uma luta muito ingrata. É uma luta que não vai te dar reconhecimento, não vai te dar grana, não vai te dar... Você não vai ser um grande influencer, porque, cara, assim, um ou outro vai conseguir escapar disso, né? Mas assim, no geral, cara, é muito difícil. Talvez hoje, com o crescimento de um grupo, talvez, que consiga quebrar um pouquinho essa bolha, mesmo assim, é muito difícil, porque o algoritmo do... Ele tá falando, o algoritmo é racista, gente. Sobretudo do YouTube, né? Ele tá focando mais no YouTube. Mas isso eu acho que se estende a TikTok, Instagram. É muito difícil. Mas como uma mulher preta, nordestina, faz esse tipo de conteúdo... Mano, cara, é muito difícil. E assim, é muito triste. E assim, quando eu vejo alguém que compra esse discurso e vai até o fim, cara, é pra elogiar mesmo. Tipo, não tô rasgando cedo à toa, não. Porque assim, é muito difícil. Porque, cara, não tem reconhecimento nenhum, cara. Não tem visibilidade. E aí vai uma mulher, por exemplo, eu sempre penso na Ava DuVernay, que é a Ava fucking DuVernay. Tipo, cara, Ava DuVernay. Ela fez um filme ruim. Dela, né? Ela fez um filme ruim, que na minha visão é um filme ruim. Cara, ela quase foi jogada no ostracismo. Sim. É bizarro, assim. Tipo, quanto homem faz filme merda aí, um atrás do outro. Não tô falando de você, Snyder. E assim, continua na indústria. E aí, tipo, uma mulher que fez uma parte de filme da hora, aí faz um filme mais ou menos, cara, quase cai no ostracismo. Tipo, é que ela tem uma rede de apoio, põe pra Oprah, tá sempre ali. Mas já não sabe tem chance pra errar. Hollywood, não Hollywood tem, é uma dinheiro, exigência, né? muito alta, é impressionante. A Patty Jenkins, por exemplo, ela fez o Mulher Maravilha, o primeiro, foi super bem, pô, a mulher tá no topo, agora vai mandar feio pra caramba. Aí fez um segundo, mais ou menos. Cadê a Patty Jenkins hoje? Não tem nada nenhum. É exatamente isso, assim. Não te dão muita oportunidade de errar e você tem que tá sempre ali numa busca constante de perfeição, sabe? Enquanto isso, tá tudo bem ser medíocre se você é um homem branco. Exatamente. Heterossexual, claro. Sim. E o que tem de coisa medíocre por aí, hein? Nossa! Isso nem deveria ser um problema ser medíocre, mas a mediocridade todo mundo deveria poder ser medíocre, né? Ter o direito, em paz. Né? Pelo direito à mediocridade, gente. Essa é a hashtag. É por isso que as pessoas que não que criticam o feminismo, é isso que elas não entendem. A mulher, ela tá buscando o direito de coisas tão banais ainda. É o direito de ser medíocre, é o direito de ter uma carreira, é o direito de usar a roupa que ela quer, é o direito de ser feia ao olhar de um homem, é o direito de ser bonita, sabe? E quando você faz os recortes sociais, são direitos ainda
mais precários quando você vai para o feminismo negro, o feminismo de mulheres não brancas. Então, é isso que as pessoas privilegiadas têm que entender. A gente está lutando por coisas que para vocês é normalizada. Então a gente só está pedindo uma coisa que não vai mudar nada na sua vida. Você não vai perder seus privilégios porque a mulher está querendo fazer o trabalho dela e ter o direito de errar como todo mundo erra, né? E continuar trabalhando. Por isso que eu não tenho dúvida que nós somos o sexo frágil. Olha, eu não queria avisar vocês, não, mas... Quando a gente olha tudo que passa com vocês e tal, a gente fala, a gente não ia dar conta, a gente ia só ficar chorando. É um malabarismo doido, assim. Um equilíbrio emocional ferrenho, né? Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá dicas para vocês, nossos ouvintes aí, para que vocês possam fazer coisas diferentes. De repente você pega uma dica aqui, já indica para um amiguinho também, né? Passa de repente esse podcast para um amiguinho. Olha aí que legal. Já é uma dica. Já é alguma coisa. Má, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Gente, vai ser uma indicação meio abstrata, porque eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito boa que eu tive esse final de semana. A gente já citou a Isabel Wittmann aqui, e quem a acompanha na internet, quem não acompanha tá dando mole, né? Tem que acompanhar o trabalho dela lá no Feito por Elas, as críticas que ela escreve. O trabalho dela é para compensar tudo isso que a gente está falando aqui. Ela vive para enaltecer mulheres no audiovisual e é muito legal tudo que ela produz. E já tem muitos anos que eu a acompanho ali no Twitter e a gente vê a saga dela com mestrado e tal. E aí ela ofereceu um curso gratuito no último final de semana com esse tema que ela está trabalhando no mestrado, e foi online no Sesc do Rio de Janeiro. E o tema foi Mulheres Artificiais no Cinema Fantástico. E foi muito legal, foram 3 dias de aula, assim, e muito do que a gente discutiu hoje aqui, ela trata nesse curso que ela dá, se aprofunda em muitas outras questões, né, porque a gente está falando do cinema como um todo, mas ela aborda muito a questão do gênero nos filmes fantásticos e tal, e ainda com esse recorte de mulheres artificiais para a gente entender o machismo aí nesse contexto, né? Muito legal. E aí a minha indicação é que vocês a acompanhem, porque ela já deixou avisado que provavelmente ela vai ministrar outras aulas dessa gratuita ali no Sesc do Rio de Janeiro, então fiquem de olho lá no perfil do Instagram do Sesc do Rio de Janeiro, porque quando tiver novas aulas dela, você se inscreve lá gratuitamente. Foram quinta e sexta à noite e no sábado à tarde, foi muito, muito, muito legal mesmo. Então, essa é a minha dica pra vocês. Fiquem de olho na Isabel. Adorei. A Isabel já participou aqui, ela é sensacional. Inclusive, esteve com a gente no encontro, né, Fer? Oh, aliás, que saudade, hein? Caraca, aquele dia foi muito louco. Não é? Eu acho que a Carissa não pôde estar presente, porque ela não estava em São Paulo. Não estava. Eu tava viajando. Olha, agora já tem vacina, gente. Já dá pra organizar de novo. Olha aí, Fer. Eu senti uma cobrança. Então, eu comento sobre isso com algumas pessoas e já tem gente que fala pra mim, me chama que eu vou. Olha aí, Fer. Tô sentindo, hein? Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Vamos nessa. Cara, demais aí a dica da Má. Lembrando você, ouvinte, que tudo que a gente tá falando vai ter no post desse podcast, então você pode ir lá e vai estar lá o que a Má falou sobre o curso, enfim, vai estar tudo lá pra você correr atrás e ver e acompanhar. Cá, e você, o que você trouxe de bom pra gente? Eu trouxe um livro e uma série, mas vamos lá. Primeiro, eu queria indicar um livro que não é lançamento, mas saiu uma série no Prime Video e
Eu nem vi a série, mas eu quero indicar o livro, que é Daisy Jones and the Six. E, assim, é isso. Eu ainda não vi a série, não sei se é uma adaptação interessante, mas o livro é muito legal e vai contar quase como se fosse um documentário a história desse grupo de rock da década de 70, então você vai ter todos os integrantes contando como foi que o grupo aconteceu. Enfim, eu sou bem fã da escrita da Taylor Jenkins Reid. Eu já li outras coisas, ela tem outros livros sendo adaptados, inclusive, mas eu acho muito interessante como ela consegue misturar a realidade com o ficcional, sabe? Esse grupo não existe, né, Daisy Jones and the Six, mas você tem ali vários elementos das bandas da década de 70 e de músicas que realmente existiram. Então, é uma escrita que te coloca dentro daquele universo e eu acho impressionante como ela consegue fazer isso. Você fica completamente viciado. Então, é isso. Eu não vim indicar a série, tá no Prime Video, eu vim indicar o livro. Vale muito a pena. Mas eu também queria indicar a série que saiu no final da semana passada no Prime Video. Swarm, Enxame. E é a nova série do... Ai, meu Deus, Donald Glover. Ah, tá. É uma série que vai misturar, né, ali horror com comédia. E não é só dele, ele tem uma mulher também criando. Você vai ter uma protagonista feminina e vai ter muita coisa muito maluca. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente pensar nessa cultura de Twitter, sabe? Desse ambiente tóxico que acaba também indo para nossas vidas de alguma forma. É uma crítica à cultura de fã, sabe? O fanatismo desmedido e essa coisa. A gente tem uma cantora ali que é quase como se fosse a Beyoncé, sabe? Vai estar criticando um pouco esse fanatismo e como esses fãs funcionam na internet, nessas redes sociais. Então, é muito maluca, mas, na verdade, tem muito da nossa realidade e pra gente que está dentro desses ambientes online, interessante de observar. O Kai, e a Dominique Fishback, que é a protagonista, tá bem, então, na série? Porque eu vi ela lá Nossa, ela tá maravilhosa. Eu vi ela em Mother Love, sabe? Só que Mother Love é um episódio curtinho de meia hora e eu achei ela encantadora no episódio dela, sabe? Ela não tá nada encantadora na série. Sim. Não, é maravilhoso, inclusive, como ela tá transformada. Tá. Ela tá realmente maravilhosa. Então tá aí, várias dicas, hein? É livro, série de livro que a Kai ainda não viu e outra série que a Kai viu e recomenda. Então é isso. Muito bom. Fer, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Vamos lá. Primeiro eu vou indicar, depois eu vou explicar o motivo. Beleza. Não sei se vocês assistiram, vocês ouviram um podcast que fez muito sucesso lá pra 2020, chamado Praia dos Ossos. Opa! Então, Praia dos Ossos, ela faz parte de um coletivo de uma produtora de podcast chamado a Rádio Novelo. E aí a Rádio Novela começou a produzir vários podcasts. Então teve um chamado Crime e Castigo, Projeto Quirino, que é bom pra caramba, República das Milícias, teve o Boletos Pagos com a Nath Finanças. Então teve vários podcasts e eles estão produzindo um agora que eu tô gostando bastante, que é o Rádio Novelo Apresenta, que é um podcast narrativo. Então toda semana eles contam ali, são reportagens e áudio. Então são 2 a 3, geralmente são duas reportagens, às vezes tem 3 também, que é semanalmente, acho que são todas as quintas-feiras. E aí eles contam uma história, tal, investigam. Cara, tem umas histórias bizarras, assim. Se vocês assinam a revista Piauí, é aquele nível de produção, assim, só que em formato de áudio, é apresentado pela Branca Viana, e assim, é muito bem feito, é muito detalhista. O Rafa que gosta dessa coisa de novos formatos de podcast, ainda que não seja nada inovador, é um outro tipo de formato, assim, não é aquela conversa tradicional ou aquele podcast filmado que virou moda agora. Uma maneira, digamos, diferente de se valer do formato. E é muito bom, cara. Várias histórias interessantes. Reportagens assim, tipo, que eu não fazia ideia de que aquelas histórias existiam. Então tá aí a indicação. E o motivo de eu indicar
é porque, assim, a Rádio Novelo é uma produtora que se preocupa muito em ter mulheres na equipe. Então, se você for lá no site e ver a equipe, cara, acho que 80% da equipe é formada por mulheres, e aí vão de mulheres brancas, pretas, héteros, LGBTQIA+, e eu acho isso importante. Eu acho importante a gente consumir produtos que se preocupem com isso, porque muda muito a nosso olhar. Quando a gente consome apenas conteúdo produzido por homens, cis, branco, hétero, a gente vai reproduzir isso. Não tem como. Não é uma coisa tipo, vocês estão querendo forçar uma pauta. Não é essa questão. É assim, quando você só consome conteúdo de um tipo de um grupo hegemônico, você vai reproduzir aquilo que essas pessoas vão passar. A visão dessas pessoas do mundo. Isso é óbvio, isso é natural. Então, quando a gente se permite ver ou ouvir histórias de outros grupos que não são aqueles grupos tradicionais, a gente começa a ter uma outra visão. Eu acho esse podcast em específico muito assim. Então, para além desse podcast, pense nos produtos que você consome, no conteúdo que você consome. Tenta pensar quem está por trás desses conteúdos. Você vai ver que muitas vezes a gente está dando a gente fala muito, tipo, vamos ter mais representatividade, vamos pensar nisso. Só que a gente só consome produtos dos mesmos produtores, sabe? Acho que é importante também a gente tentar, se possível, tentar ver a equipe que produz aquele conteúdo pra gente poder entender como que funciona todo esse mecanismo, né? E como que a gente consegue lutar pra meio que tentar reverter essa situação. Pô, sensacional, Fer, adorei sua dica. Eu escutei já alguns episódios do Rádio Novelo Apresenta e eu adorei também. Pra fechar aqui os planos detalhes que a gente trouxe essa semana, eu trouxe 2. O primeiro vai ser o site, né? mulheresnocinema.com. Até comentei aqui no começo do podcast. Eu fui atrás ali desse site para pegar alguns dados estatísticos e tudo mais. O site, né? Ele é produzido pela Luísa Pécora. A Luísa é jornalista, criadora e editora, né, do Mulheres no Cinema. Ela já passou por vários portais grandes, como o IG, a revista Cult e tal. E ela também já foi editora do catálogo da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então é uma pessoa que entende de cinema, entendeu? E isso que é muito legal, porque ela percebeu, quando ela criou o site lá em 2015, ela foi percebendo que a quantidade de filmes que eram lançados no cinema dirigidos por mulheres era muito pequena. E ela sentiu a necessidade de fazer um portal que justamente fale das produções e das artistas que estão ali fazendo o cinema acontecer, né? Só para terem uma ideia, lá em 2017 ela tinha visto que 16% dos filmes brasileiros que eram lançados no cinema eram feitos por mulheres, ou seja, uma quantidade muito pequena, e a Luísa tem esse propósito de, dentro desse portal, falar sobre o cinema com as mulheres, né? Mulher na direção e tal. Então, tipo, toda a cobertura que ela fez do Oscar, por exemplo, ela fez focando na participação das mulheres. Ela faz a lista de todas as mulheres que levaram o Oscar esse ano, por exemplo. Enfim, é um trabalho jornalístico maravilhoso. A Luísa já esteve aqui com a gente, já participou e tal. Enfim, é uma pessoa sensacional, vale a pena vocês irem lá. mulhernocinema.com, um site muito bom. E por fim, eu vou trazer um livro que daí não tem nada a ver com o cinema, com esse assunto de hoje, que é outra coisa, que é o seguinte: eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com ficar lendo. Eu não sou de ficar lendo livros e mais livros no ano, sabe? Eu tenho uma dificuldade. E aí eu fiz um acordo com meu irmão de tentar ler esse ano aqui pelo menos 6 livros, que para alguns pode parecer pouco, mas para mim é muito, porque eu não lia 6 livros do ano, mas nem a pau. E aí estou no 2º livro já nesse ano, ou seja, tô me esforçando. E aí abriu-se uma cadeia ali de coisas novas e tal, justamente com essa coisa de você ler, né, de você pegar ali e ver várias histórias e tal. Então todas as vezes quando falam de livro, tipo aqui, a Cá pegou e falou aí do Daisy Jones e The Six, já anotei aqui, porque já vai entrar pra minha lista, de repente é um dos 6 que eu vou ler esse ano, ou o 7º, vai que eu me empolgo, entendeu? Então eu tô assim. E aí, um dos livros que eu li, o primeiro livro que eu li esse ano, é um livro que se chama Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra, e ele basicamente fala sobre empreender. O legal do livro é que ele vai numa toada bem
bem assim, pé no chão, sabe? Ele desmistifica muita coisa sobre empreendedorismo, porque a gente vê essa chuva, né, liberal e tal, falando sobre empreendedorismo e tudo mais. E no livro o Facundo já meio que bota o pé no chão, falando, não é nada disso, você vai se ferrar demais, não é assim, não é todo mundo que quer empreender e tal. Então ele já dá logo um chute na porta. E, enfim, a linguagem dele é super acessível, super fácil de entender. E eu acho que vale a pena. É um livro relativamente pequeno, né? Tem umas 250 páginas e tal. Tem no Kindle, é fácil de encontrar para quem quer entender um pouco mais sobre empreendedorismo e de repente pense em empreender. Eu acho que de repente é legal você ler o livro antes de você empreender efetivamente, porque daí você de repente desmistifica algumas coisas. Porque tem muita empresa que quebra no primeiro ano de atividade justamente por isso, porque a pessoa simplesmente, quero abrir um negócio e não tem noção nenhuma de como aquilo ali funciona na prática, né? Então, assim, ele fala um pouco sobre isso e eu acho que é um bom livro aí para começar, pelo menos se você aí quer ler alguma coisa, né? Como eu fiz, de repente começa por esse. Foi um livro que eu peguei, que eu achei que era uma linguagem próximo do que eu faço e tal, e aí me ajudou um pouco a engatar na leitura aí. Então fica essa dica, Empreendedorismo para Subversivos, tá aí na Amazon, enfim, fácil de achar. E é isso, gente. Queria agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez aqui no podcast. Que sensacional a gente poder ter esse papo. E eu só tenho que agradecer, né, a visita de vocês aqui ao Cinemação. Espero